Mas, a gente queria entender um pouquinho como é que é essa jornada do paciente que chega até você procurando uma mudança eu quero fazer uma prótese de mama, eu quero aumentar minha mama. E aí, como é que isso é conduzido dentro da sua clínica? Quais são os profissionais que te dão suporte? Quais são as terapias que você faz antes de fazer uma cirurgia em alguém? Como eu acredito que a cirurgia começa muito antes da cirurgia, o paciente chega para mim, passa por mim e ele não passa só por mim. A partir do momento que ele escolhe operar comigo, ele passa por toda a minha equipe desde antes da cirurgia, no pré-operatório. Ele passa pelos nossos protocolos e a gente tem um manejo diferenciado de pré e pós-operatório. A gente dosa várias substâncias que às vezes não são dosadas numa rotina normal de exames. E a gente, com esse olhar diferenciado para cada paciente, a gente consegue preparar aquele paciente melhor para a cirurgia. Então, pela nutricionista, ele é visto, a gente faz bioimpedância e biorressonância. A bioimpedância, a gente vê a composição corporal daquele paciente. O paciente que não precisa emagrecer, a gente só desinflama. E aí ele entra no nosso protocolo já de pré-operatório. Já o paciente que precisa perder peso, ele já vai para o nosso protocolo de emagrecimento antes de ir para o protocolo de pré-operatório. E aí a gente deixa ver toda a anamnese detalhada daquele paciente. Não é só uma anamnese, assim, o que, que você toma, qual doença que você tem. É uma anamnese que conta por que, que você está fazendo essa cirurgia. É por você? Às vezes tem mulheres que estão buscando uma cirurgia para salvar um casamento, mas será que a cirurgia é a salvação daquele casamento? Então, uma das minhas perguntas, por que, que você está fazendo essa cirurgia? É por quem? Outra coisa que eu sempre pergunto ao paciente, qual a nota que você daria para sua mama? Eu questiono, eu coloco o paciente, às vezes, para pensar, parar para pensar. Porque, às vezes, a gente vive na roda de hamster, nessa coisa automática, que, às vezes, as pessoas não sabem nem se aquele é o melhor momento para elas operarem. E aí, eu vejo o quanto que isso transforma a vida das pessoas. Eu há pouco tempo, atendi uma menina de 25, 26 anos, uma nutricionista até. E ela estava indo para fazer a cirurgia de mama dela, já casada. Aí eu perguntei para ela se ela queria ter filhos. Aí ela falou, quero. Não era por agora. Então, assim, na nossa programação cirúrgica, se não é uma cirurgia que você vai ter filho daqui a 2 anos, você pode operar sua mama normalmente. Mas através dessa investigação, eu vi que ela não estava operando a mama dela por ela. Ela tinha uma dor emocional de um trauma de um relacionamento tóxico do passado, que criticavam a mama dela. E eu fiz ela ver que ela gostava da mama dela, que a mama dela era depois que ela tivesse bebê e caísse, ela operava. Então, através dessa abordagem, às vezes você opera o paciente que realmente está pronto para ser operado. Não só do ponto de vista físico, mas também desse ponto de vista emocional. E aí, na parte da nossa fisioterapeuta, ela também acompanha esse paciente todo no pós-operatório. O paciente recebe uma cartilha, que ele tem que fazer a parte dele, ele é corresponsável pelos resultados dele, porque a gente opera, mas quem cicatriza é o paciente. E ali a gente identifica um paciente que tem uma má cicatrização, como é que a gente vai atuar. Um paciente que é mais ansioso, como é que a gente vai atuar. E a gente tem uma psicóloga que também atua desde o pré-operatório. Então, ela já identifica gatilhos que eu, como cirurgião, não identificaria. Olha, essa paciente ela tem uma compensação disso, vamos ficar de olho naquilo. A nutricionista faz todo um protocolo de suplementação antes da cirurgia, que essa suplementação ela impacta no seu resultado, como edema e a própria cicatrização. Uma vitamina D baixa, por exemplo, o paciente cicatriza pior. Vocês, como vasculares, às vezes eu peço Doppler, uma ultrassom Doppler arterial e venoso para todas as minhas pacientes antes de operar, cirurgias longas principalmente. Às vezes elas têm tudo pérvio, mas aí eu doso a homocisteína delas. E a homocisteína está lá em cima. Isso, para mim, é um sinal de alarme de um paciente que pode ter maior chance de fazer trombose. Então, às vezes, a paciente é magra, não tem nada que era impeditivo de operar. Mas a homocisteína alta faz eu falar, peraí, vamos te desinflamar primeiro e a gente opera um pouco mais para frente. E, recentemente, eu tive um caso desse. Paciente MC normal, uma boa bioimpedância, e estava ultrassom com Doppler, tudo normal, e estava com uma homocisteína de 18. Eu só opero até 8. Eu adiei a cirurgia dela,
Ontem ela me mandou, tô feliz. Aí me mandou a foto do exame dela, uma homocisteína de 7. E aí eu mandei para as meninas, né, para endócrino e para nutri, que atuam nisso. Elas, nossa, como eu tô feliz. É porque é um protocolo que de fato funciona. Muito legal. Quantas pessoas você tem nessa composição aí que acompanha o paciente? Hoje a clínica tá até ficando pequena, né? O espaço Karine? físico tá. O espaço físico tá. Eu tenho algumas colaboradoras, psicóloga, nutricionista, fisioterapia de pós-operatório, tem a esteticista também, que atua ali, e a endócrino. A endócrino entra no circuito para o paciente que precisa perder peso. O paciente que já não precisa perder peso, ele Ela vai não para... entra. Outra coisa que eu acho muito interessante, que a gente também realiza, você tem que ter uma alimentação adequada para a sua cicatrização. Então, a Cris prepara uma cartilha para o paciente com receitas. Quais chás você vai tomar, em que momento você vai tomar, qual é o seu cardápio no primeiro dia de cirurgia, segundo, terceiro, tudo impresso. Quais alimentos que você vai consumir para você fazer o seu hortifruti ou sua rede de apoio antes de você operar. Porque a sua cicatrização depende dos nutrientes que você está consumindo também. E é isso que você chama de visão 360 do paciente. Exatamente. Ô, Luana, trazendo para a nossa realidade, eu acho que se parece muito essa sua preocupação com o que a gente faz também no nosso dia a dia. Primeiro, de alinhar expectativas do paciente, entender que às vezes o diagnóstico que ele quer, o tratamento que ele quer, não é o melhor tratamento para ele ali naquele momento. E aí a gente alinhar essa expectativa com ele. E também dessa visão do paciente, de não é só simplesmente fazer um tratamento ali imediato na clínica que vai resolver o problema dele. Às vezes ele precisa de uma atividade física, às vezes ele precisa de uma alimentação melhor, de um convívio social melhor. Então, essa visão também que a gente busca trazer para a nossa realidade, como cirurgião vascular, no tratamento de varizes, para ter um tratamento integral como um todo, sabe? Vai muito além do que o tratamento ali. A saúde, né? A saúde vascular como um todo. É interessante porque é uma abordagem que tem essa preocupação de mostrar que o que parece só estética, na verdade, tem uma questão de saúde também por trás, né? Que é uma luta que a gente tem de fazer os pacientes entenderem um pouco. É que quem tem o vasinho, que às vezes acha, é uma veiazinha, é só uma abordagem estética, na verdade é entender que tem uma questão de saúde por trás que precisa ser tratada, né? Então tem, às vezes a saúde que eu falo não quer dizer só orgânica, mas pode ser uma questão de saúde emocional por trás e que está influenciando.